E como provocação, vou dizer uma coisa para vocês que aconteceu comigo agora recente. Acho que foi depois daquela reunião. Eu fui ao Banco do Brasil fazer um pagamento que só podia ser feito lá. Essas coisas de ITR que só vem com esses pagamentos federais e só pode pagar no Banco do Brasil, né? Então fui lá no Banco do Brasil. Quando eu cheguei para pedir uma senha, o rapaz olhou para mim e disse assim: "Qual é seu CPF?" Aí eu digo: "Para que o senhor quer meu CPF?" Ele disse assim: "Para tirar a senha." Eu digo: "Eu não sou cliente do Banco do Brasil." "Não, mas tem que ter o CPF para tirar a senha." Eu digo: "Para que o senhor quer o meu CPF? Para que o Banco do Brasil quer meu CPF?" Aí ele ficou indignado. "O senhor me dá o CPF ou então o senhor não vai ter a senha." Depois bote o seu para me dar a senha. Aí eu quero a senha, eu quero entrar. Não sou obrigado a dar CPF para entrar, não. Menino, foi uma novela. Se eu não der, eu tive que dar o CPF para poder Mas você entrar para acabou fechar o tendo que pagamento. dar o CPF. Pois, Você vê, né? A gente Mas tá ele ficou com a pulga na orelha, porque eu disse assim: você não, o banco não está preparando para isso, vocês não estão se preparando para isso, né? E umas pessoas aguardando assim, eu recebi a senha para poder entrar, né? Eles fazem essa senha antes mesmo, ter como se fosse uma triagem para você entrar para a agência mesmo. Fica só naquela parte externa que tem aqueles caixas eletrônicos, né? A gente está passando por um momento muito, muito complicado ainda, Ricardo, porque a gente vem de uma ideia de que quanto mais dados eu tiver, melhor. Né? A gente vem dessa cultura, dessa ideia, dessa premissa. Quanto mais dados eu tiver, E melhor, nem usa, nem porque dados precisa, são né? valiosos, né? E aí Nem a usa gente e nem precisa, muitas vezes, né? mas se você pegar os relatórios, a gente tem algumas pesquisas na Europa muito bacanas, da Cisco e tal. Se você pegar esses relatórios, essas pesquisas, você vai ver que a grande maioria das empresas que começaram a se preocupar com privacidade, começaram a coletar e tratar só os dados que efetivamente precisam, etc., tiveram ganhos absurdos em inovação, em fluxo interno, em eficiência, em valuation da empresa, em procedimento, enfim, um monte de coisa porque exatamente por isso, porque não adianta nada eu ter um banco de dados gigantesco, não estruturado, que eu não faço nada com aqueles dados, é só risco. e é importante também, Ricardo, frisar que as empresas privadas elas estão muito focadas nessa adequação, né, em sua maioria. Mas você acabou de falar em um exemplo de uma instituição, né, não privada, em que o que a gente tem ouvido muito aí nos congressos, nos eventos que a gente participa, é que a preparação do que não é privado não está no mesmo nível, né? Para que ele precisava do seu CPF? Com qual finalidade? Se você nem é cliente daquele banco, né? Mas é hábito, né? Eu peço, né? Como a Mariana falou, eu peço porque eu quero pedir aqui, porque é sempre bom ter. Mas a gente vai precisar rever tudo isso, né? Se nós, como distribuidoras, como geradoras de energia, como transmissoras, começarmos a agir desse jeito, com certeza alguém vai nos penalizar, né? Há alguns dias, a ANPD, que é a Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados, que vai fiscalizar tudo isso e que vai começar a aplicar penalidades às empresas a partir de agosto, divulgou a sua agenda regulatória, né? O que vai ser feito daqui para frente. Então, a gente nota que eles vão começar a conversar sobre isso com os dois níveis, né? Tanto privados quanto públicos, porque precisa iniciar essa questão de igualar, né? Porque tem que tratar iguais de forma igual, né? Eu não posso cobrar só dos privados e não dos públicos, né? Então, a gente começa a ver uma intenção forte da NPD sobre fiscalizar de forma igual, de atuar de forma igual. Mas eu me incomodo também como pessoa, né? Eu vejo assim, tem alguns lugares, vocês devem ter ouvido falar, né? Vazamento de dados em massa. Meus dados estão lá, né? Recentemente a gente teve aí um vazamento muito grande vinculado à assistência social. Meus dados estão lá e não porque eu quero, eu sou obrigada, né? Tudo que está vinculado ali à assistência social, vinculada à previdência, está lá, não é opção, né?
eu tenho que, já que o trabalho está lá divulgado, quem é que vai, né, me defender nesse sentido? Então, gera uma insegurança para a gente também como pessoa física, né? Os meus dados estão lá. E como é que vai ficar, né, em relação a isso? E acho que, complementando um pouco essa ideia, concordo total. Acho que isso que aconteceu com você, Ricardo, talvez é uma das maiores provas de que, para além da fiscalização da NPD, a gente vai passar por um movimento em que os próprios titulares já conhecem esses direitos. Então, assim, porque a NPD vai ter uma estrutura super enxuta, não vai ter não, tem uma estrutura super enxuta, ela não vai ter a menor condição de fiscalizar pequenas, médias empresas, enfim, nem grandes empresas ela não vai ter como fiscalizar todo mundo, né? Mas o que vai acontecer é isso, né? As pessoas cientes ou mais cientes dos seus direitos vão começar a questionar, peraí, para que você precisa do meu CPF para me dar uma senha de banco, né? E aí, isso talvez vai ser um calo muito maior nas empresas, especialmente empresas que têm modelo de negócio B2C, né? E aí acho que isso vai ser um calo nas empresas, talvez, maior do que a NPD, que é a questão reputacional, né? Então, eu vejo muito dessa forma, assim, duas coisas, a questão reputacional pelo cliente, e dois, como a LGPD traz responsabilidade solidária, né? Por mais que você não seja o controlador de dados, a gente começa a chegar num momento que, assim, eu só vou conseguir, mesmo que eu não seja tão grande, eu como empresa só vou conseguir fazer contratos com empresas maiores, ou com clientes, ou com fornecedores, se eu começar se eu me adequar à LGPD também. Ou no mínimo do mínimo, decidir assinar contratos me responsabilizando por um monte de coisa e assumir o risco de não fazer, né? Que é o que está acontecendo com a grande maioria das empresas menores, né? Estão assinando os contratos, se comprometendo a estar em compliance com a LGPD, a fazer um monte de medidas de segurança da informação, etc., e simplesmente não fazem e assumem o risco, né? Aí já é um outro detalhe. Então, acho que para além da NPD, a gente vai ter essas duas coisas. O próprio mercado vai exigir isso, já está exigindo isso, né? E não demora muito, acho que as RFPs públicas, né? Enfim, esqueci o nome agora, eu não sou de atuação do público, termo de Licitações. 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 Os termos de referência das licitações vão começar a exigir que as empresas estejam adequadas à LGPD. Então, assim, você vai começar a ter problemas dentro do mercado por exigências do mercado, né? E dos clientes finais. Então, acho que é bem por aí, assim, que a gente vai começar a ver a disseminação e esse efeito viral da LGPD, né? A gente internamente, inclusive, fez um trabalho de comunicação, né, com nossos colaboradores, falando bastante sobre a gente ser protagonista dos nossos dados, né? E assim a gente disseminou bastante, todo mundo passou a pensar nesse assunto, porque era tão automático, né? Vai na farmácia, troca o CPF por um desconto, vai baixar um joguinho, põe o CPF lá para poder avançar. Então, a gente dando essas informações, a gente muniu o pessoal até de argumentos e tá todo mundo realmente de antena ligada, como a Rô falou. Bom, nos últimos tempos não tem como não estar, né? Um vazamento por dia, né? Acho que só não tem vazamento sábado e domingo porque eles não põem na notícia, né? Porque deve ter também, né? Cada dia é um. E eu próprio já recebi contato de colaborador quando teve o primeiro vazamento, que supostamente acham que foi da Serasa. Cintia, o que eu faço? Minha família está desesperada. Assim, como todo mundo está ligado. E não são os primeiros, a gente sabe que já houve muito vazamento, né? 2019, 2020, mas os desse ano, por causa da lei, desse trabalho todo que a gente está fazendo dentro da EDP, por todo mundo estar vendo e ouvindo mais do assunto até na mídia, isso aí está em todo mundo, e aí acaba ficando também na postura da pessoa que, como o Ricardo, foi questionada sobre um CPF para isso, né? Porque quantas vezes a gente recebe contato, eu mesma recebo contato, fala que é da Visa ou fala que é da Vivo, você confirma seu endereço? Não, eu que te pergunto o meu endereço, você ligou para mim, você deve ter, né? Porque
Antes era mais assim automático, né? Agora para mim, para quem está nesse meio já há muito tempo. Mas agora para tirar a informação de mim, da Roberta, da Carol, tá difícil. Tá difícil. Eu sempre fui muito cismado com esse negócio de dados, sabe? Antes mesmo dessa lei, muito cri-cri. E agora eu tô muito assim, o porquê e pra quê, né? Assim, a cabeça, quando vem negócio de dados, eu digo, por quê e pra quê, né? Mas são as perguntas que a gente sempre recomenda. Né? A gente sempre pergunta, mas pra quê? Por quê? Precisa de tudo isso mesmo? A gente sempre recomenda essas perguntas, porque não é parte da reflexão das pessoas, né? É o famoso, como a Mariana falou, me manda a base inteira que eu vejo que eu preciso. E é uma cultura que a gente precisa quebrar todos os dias, né? São anos para a gente conseguir mudar agora com a legislação. Eu espero que... E a gente está ganhando força, né? Aos pouquinhos a gente vai disseminando, criando essa cultura de questionamento, de precaução nas pessoas, e todo mundo vai começando a agir pensando na LGPD, pensando mais no risco, né? Porque não era algo tão claro, não era algo tão da rotina. E que bom que pelo menos a gente vê até uma movimentação na mídia falando da lei, falando dos vazamentos, falando da autoridade. Eu acho que tudo isso dá mais força ainda para a disseminação da causa, para que as pessoas tenham mais atenção, mais preocupação com os dados. Eu acho que essa pressão mesmo da mídia ajuda a lei a ficar mais forte, né? Como a Mariana falou, a pressão das pessoas. Enfim, verdade. Eu tenho até uma pergunta para fazer, ó. Deixa eu só fazer até uma colocação, só para não esquecer. A Mariana vai ajudar também, Roberto. Vicente, né? Me dá um minuto. Isso, pode fazer, fica à vontade. É só fazer uma colocação complementando o que a Caroline falou, só para não perder o fio da meada do que ela disse, que, assim, tem muita empresa, né, que está contratando projeto de adequação e acha que é o seguinte, eu vou contratar o projeto de adequação, o projeto vai durar ali entre 6, 7, 8 meses, 1 ano e tal, pronto, resolvi minha vida, né? E, assim, o projeto de adequação, ele tem começo, meio, mas ele não tem fim. E aí, as empresas precisam entender também que elas vão precisar manter aquele programa de privacidade, eles vão precisar manter a governança de dados depois da adequação, porque não adianta nada. Então, isso que a Caroline falou muito bem agora, né? Então, assim, grande parte das empresas agora vão passar por um projeto de adequação. Por quê? Porque as empresas existiam antes da lei existir. A lei veio, então a gente tem que se adequar à lei. Mas depois de se adequar à lei, a gente começar a ter o que a própria lei chama lá de privacy by design, né? Que é a gente pensar todos os processos, pensar novos produtos, pensar novos serviços, pensar fluxos internos, sempre já pensando em LGPD antes de startar aquilo. Então, se hoje a gente tem um produto, um serviço, e a gente tem que se adequar à LGPD, a ideia é que agora que a LGPD já existe, daqui para frente, antes de pensar um produto ou um serviço, eu visualize a LGPD antes, né? Ou no mesmo momento que eu estiver fazendo a concepção desse produto ou desse serviço. Porque daí a gente vai minimizando riscos e a gente vai implementando essa cultura aí no dia a dia das empresas, né? Então era só esse comentário, esse complemento. Eu vi aqui uma frase no Teams, aí me despertou uma pergunta. Ela tem assim, ó, essa reunião está sendo gravada, ingressando, você dá consentimento para que a reunião seja gravada. Ou seja, é uma adesão forçada, que nem o Sabadia. Para entrar no banco, ele foi obrigado a dar o CPF. Como a gente vai comprar qualquer coisa, às vezes é obrigado a dar a identificação. Aí, assim, puxando para no caso das empresas, né? A gente tem que fazer, hoje, praticamente um trabalho da frente para trás, de que quando eu preciso usar um dado do fornecedor, eu vou ter que, em algum momento, gerar um termo de declaração para ele, que ele concorde, né? Fazendo uma coisa reversa, que eu posso usar aqueles dados em um programa, eu posso usar aqueles dados em um desenvolvimento, compartilhar com outras empresas de um fórum, por exemplo. Mas, assim, como é que a lei fala? Eu posso fazer esse casamento? Tipo, ele só adere o meu portal da ESIP, por exemplo, se ele concordar que eu posso compartilhar os dados com a empresa da ESIP, eu posso fazer essa, tipo, venda casada, digamos assim? Assim, tem algumas coisas que a gente tem como premissa, eu acho, antes de eu te responder a tua pergunta especificamente, né? A primeira delas é, sobre o Teams especificamente,
ele não tá necessariamente... Eu não vi o aviso, tá? Eu acho que ele fala... Ele mostra o aviso de privacidade, mas o aviso você não concorda com o aviso de privacidade. O aviso de privacidade, ele é só uma ciência, né? E eu acho que o que ele está pedindo consentimento aqui é para a questão de uso de imagem. Já é algo um pouquinho diferente. Bom, tá conectado com a LGPD, mas é um pouquinho diferente, tá? Nesse caso específico do Teams. Mas como eu não vi o aviso, fica até um pouco difícil eu te dizer. Mas o que Vou eu acho... até te mandar o print. Assim, o Teams foi só uma luz, né? Mas o que é bacana que você levantou existe um mito muito grande em cima da LGPD de que a partir de agora você precisa pedir consentimento para tudo, tá? Isso é um mito, completamente um mito. Então, assim, pelo contrário, agora a gente tem na LGPD 10 possibilidades para tratar dados pessoais, né? A lei traz o que eles chamam lá de hipóteses legais ou bases legais, enfim, tem vários nomes. Essas 10 são 10 possibilidades que a lei autoriza você a tratar dados pessoais. Uma delas é consentimento, né? Então, assim, existem outras opções. E existem casos, inclusive, que você não pode pedir consentimento, ou não deve, regra geral. Por exemplo, se você é o dono da empresa, você não deve pedir consentimento para... A empresa não deve pedir consentimento para tratar dados pessoais dos seus funcionários. Por quê? Porque o consentimento precisa ser livre, inequívoco, informado, e um consentimento de um funcionário, regra geral, não é um consentimento livre. Então, nem é uma base adequada para eu tratar dados de colaboradores, por exemplo. Então, eu tenho outras 9 bases legais para tratar dados, certo? Então, por exemplo, então essa pergunta que você fez, eu vou sempre precisar ter um termo e pedir consentimento? Não, né? Então, por exemplo, vou usar o exemplo do funcionário. Digamos que, sei lá, eu tenho um funcionário, um colaborador na minha empresa, eu não posso usar, não devo usar consentimento, porque ele não é um consentimento livre, mas eu preciso do CPF dele. Aí há tudo por trás da LGPD. Os 3 grandes princípios, né? Finalidade, adequação e necessidade. Então, assim, dos 10 princípios, né, acho que os 3 mais importantes. Aí você vê assim, para que você precisa desse dado? Não, eu preciso desse dado porque eu preciso pagar. Aí me desculpem quem é advogado trabalhista, não é minha área, sei lá, eu preciso pagar o FGTS, precisa ter o CPF para pagar o FGTS, digamos. Então, pagar o FGTS não é uma obrigação legal? Né? Então, para você cumprir uma obrigação legal, você precisa tratar aquele dado pessoal, que é ter aquele CPF. Então, essa é uma das bases legais, cumprimento de obrigação legal. Então, você usa aquele dado daquele funcionário, daquele colaborador, para cumprir com a obrigação legal. Você não precisa, nem deve pedir consentimento dele para tratar aquele dado. Você deve avisar ele. Aí são coisas diferentes. O funcionário precisa ter acesso. Nesse caso, ele precisa ser transparente a comunicação da empresa com ele, de o que é que você coleta, por que você coleta, por quanto tempo você vai armazenar esse dado, sob que base legal, enfim, tudo isso. Mas você não precisa pedir consentimento. Então, isso é um mito grande que tem, e tem muita gente agora que está pedindo consentimento de tudo. De tudo, né? Para tudo. Né? E isso causa problemas, na realidade. É uma base muito difícil de você gerir, né? Exatamente. Tudo que é consentido pode ser revogado. Então, isso é um problema. Exatamente. Logo que a lei saiu, todo mundo pensou, vamos usar consentimento para tudo. Mas aí a lei diz, ao mesmo tempo que você pode colher, a pessoa pode ter o direito de retirar o consentimento. A qualquer momento. Você tem que provar que você obteve, que você depois retirou, então não é tão simples assim, tá? Agora, pensando no exemplo que você deu, né? Você vai contratar um fornecedor, né? Você vai aí pegar um prestador de serviço, você vai firmar aí uma negociação com alguém. Você precisa do consentimento? Não. Você vai pedir os dados dele para você firmar ali um contrato de compra e venda, né? E aí, como a Mariana falou, você tem lá na lei uma base legal que chama execução de contrato, né? Então, existem opções dentro da lei, Vicente, para a gente colocar aí as nossas atividades do dia a dia, os nossos processos, né? E aí, quando a Mariana cita que as empresas hoje estão nesse processo de adequação, é exatamente isso, pegar a minha atividade ali do dia a dia e saber em qual base legal eu consigo enquadrar. Né? Exatamente, porque o objetivo da lei não é impedir nada, não é bloquear nada,
não é dificultar, né, assim, as relações, não. Ela só quer deixar isso de forma clara, usar os dados necessários com base na finalidade, da necessidade, sem que seja aquela coisa extrapolada, né, desmedida. Então, um exemplo, né, voltamos lá ao colaborador. Você vai falar, eu preciso passar o seu CPF, colaborador, para a empresa de assistência médica, né? Você aderiu aqui eu tenho aqui o benefício da assistência médica para você, só que eu preciso passar o seu CPF lá para que a empresa te dê a carteirinha, a cobertura para você e para os seus dependentes. Eu preciso passar o seu CPF para a empresa lá do Vale Alimentação, do Vale Refeição, né? Um grande exemplo que a gente tem, por exemplo, na nossa usina de Pecém, eu tenho um registro lá de todo mundo que entra e sai na usina, né? Então, eu preciso da sua identificação para que você tenha acesso à minha usina, né? E eu tenho aqui o registro de quem está entrando por questões tanto de segurança, quanto questão também de registro. Então, tudo isso a lei traz, né, dentro dessas 10 bases legais, aonde a gente pode ir encaixando, né? Então, assim, para nós, o consentimento seria mesmo lá uma das últimas opções, né? Porque a lei já tem essas questões aí que você consegue ir pondo os seus processos, as atividades da sua empresa em alguma outra base legal que tem lá descrita, tá bom? Isso. O que não pode acontecer, tá? Só como um adendo ao que elas falaram, é o desvio da finalidade, né? Por exemplo, você coletou um dado para executar um contrato. Poxa, tem você ali um acordo com seu fornecedor, ou então o dado de matrícula para o colaborador entrar na Pecém, um terceiro entrar na Pecém. Esse dado ele foi obtido com a finalidade de fazer um controle de entrada, de segurança. Esse dado, por exemplo, ele não pode ser sem qualquer restrição, simplesmente enviado para o marketing para que vocês montem um mailing. Tudo isso são finalidades distintas. Cada finalidade ela vai requerer uma base legal, ela vai requerer, enfim, todo o entendimento do processo para entender qual seria essa base, essa adequação, entender se é o consentimento ou não. É isso que a gente precisa sempre ter em mente. Não é porque eu obtive o dado como execução de contrato que eu posso usar para tudo. Eu posso usar porque é pertinente à minha execução de contrato. Ou então, até o próprio consentimento. Se eu fiz alguma ação e obtive o consentimento das pessoas para envio da informação X, eu não posso usar para envio das informações Y e Z, por exemplo. É tudo muito bem discriminado. Cada finalidade tem que ser discriminada. E esse é o trabalho mais minucioso que a legislação traz. É por isso que tudo é um caso a caso, que a gente discute. Né? E o que a Carolina estava complementando, obrigado, Mariana, Roberta, eu entendi bastante o que vocês falaram. E a Carolina foi num ponto também muito importante, que é a questão do desvio, né? Que é o nosso caso aqui. Por exemplo, a gente está falando da possibilidade de compartilharmos as nossas bases de fornecedores. Refazendo minha pergunta, por exemplo, é possível eu colocar no meu portal, para daqui para frente, ou da ECIP, por exemplo, um termo de aceite, incluindo isso, né? Seus dados poderão ser compartilhados com empresas parceiras, né? Um exemplo, com objetivo de desenvolvimento. E eu obrigar que a adesão do meu portal esteja vinculada a esse aceite. Ou se eu colocar isso, eu tenho que deixar sempre o sim e o não. E o não, entendeu? Né, menina? Sim. Até o que a não Mariana pode ser falou, obrigatório, né? nunca. Do livre, inequívoco. Livre, inequívoco e informado. Primeiro então, você vai ter que escrever muito bem. Só um detalhe, tá, Vicente? Assim, essa tua pergunta, ela tem um... Não, isso eu tô levantando essa questão porque a ECIP vai passar por isso em breve. Mas a legislação, ela é muito depende mesmo, Mariana. Depende aqui, né? Depende do seguinte. Se você... Aí, vamos lá. Tem que ver quais são os dados que você vai coletar e que dados são esses que você vai compartilhar. E o que é que você... Telefone, e-mail e qual empresa está relacionado. E por que você está coletando esses dados? Que é questão comercial. Por exemplo, a gente precisa hoje para ter o contato da empresa. Ele registra a empresa dele no sistema, que são os contatos. Não, para meio marketing não, para como fornecedor, né? Processo de compra normal, o processo de comercial em si.
Os dados da empresa como fornecedora. Isso. Aí eles pensam o seguinte, eles se juntam agora como várias empresas de um fórum de fornecedores e querem juntar informações E compartilhar. de um grupo e fazer um Eu não pool iria- de eu não informação iria pra compartilhada. Eu não sei se o pessoal concorda comigo, tá? Até porque, assim, gente, atribuição de base legal é quase uma arte. E a gente, para você ter noção, a gente tem comitês no escritório. A gente tem comitês no escritório, às vezes, para, tipo, olhar uma operação de tratamento e ficar a maior discussão do mundo, tipo, horas e horas para discutir qual é a base legal que a gente deveria usar naquilo ali. Mas, assim, de cara, eu não entendi a operação como um todo, obviamente, mas a priori, você poderia fugir do consentimento aí e poderia usar legítimo interesse. Você poderia usar legítimo interesse nesse caso. E aí, se você for usar legítimo interesse, você não precisa pedir consentimento. Agora, você vai... Isso, legítimo interesse no Considerando a sentido que eu estou gerando atividade da oportunidade CIP. comercial para ele, assim, né? Não, Isso, aí você justifica. Eu acho que cabe, com viu, base Mariana, no que legítimo a gente interesse. faz. Porque o uso que o Vicente faz do endereço dos dados da empresa como uma relação comercial é o mesmo que ele vai passar para as demais também. Então, é o interesse do grupo como um todo, no complexo, para desenvolver a relação comercial com essa empresa, ampliar, né? Tudo bem. O legítimo interesse é a base mais delicada de todos de você usar. Porque o que é legítimo interesse? Aí você entra em várias questões. Tanto é que, normalmente, quando a gente usa legítimo interesse, a gente faz uma avaliação de impacto diferente, enfim. Mas dá para você encaixar em legítimo interesse, entendo eu, pelo menos a priori, e aí você consegue fugir do consentimento. E aí o que acontece? Mas você continua precisando ter um aviso de privacidade. Você continua precisando informar para aquela pessoa que você está coletando aqueles dados em legítimo interesse, que você vai compartilhar com tais e tais pessoas, tudo isso. Então, assim, não é porque você não vai pedir o consentimento que você não precisa informar o que você vai fazer, exatamente, Roberto. Então, assim... Vai ter que informar o que você vai fazer, por que você está pedindo aquilo... Não te exime, porque a lei é muito clara, né? Eu preciso dizer por que eu colho aquilo, o que eu vou fazer e até por quanto tempo você pode ter acesso àquele dado, por quanto tempo você vai utilizá-lo, tá? A lei é muito taxativa nisso, tá, Vicente? Porque eu não posso dizer que eu vou ficar com isso aqui eternamente, eu vou fazer o uso disso eternamente da forma que eu quiser, não. Como, quando, por quê, sabe? Aquela coisa bem de deixar, quanto mais claro, menos risco você está correndo. Agora, mas hoje, as bases que nós já temos, que eu acredito que nenhuma das empresas coletou consentimento até hoje. Estou falando que eu acho, né? Pode ser até que já tenha. Mas aí, de fato, a gente vai poder, na visão de vocês três, assim, né? Que são bem experientes nisso, a gente pode legalmente ou seria correr risco se resolvermos compartilhar? Eu vou deixar as meninas responderem para monopolizar aqui, né? Mas é a minha cara. Eu começo a falar, gente, desculpa. Mas assim, mas antes de pular para a tua próxima pergunta, ainda tem um detalhe que acho que eu queria deixar claro da tua última pergunta, tá? Coisa boa. Vai falando aí, desculpa aí as perguntas, mas é porque eu queria entender bem no detalhe mesmo. Sobre essa questão de ser necessário. Vou te dar um exemplo. Digamos que você vai fazer um exame de sangue. Aí você chega no laboratório, lá, qualquer laboratório, você vai fazer o exame de sangue. E aí, para você fazer o exame de sangue, eles pedem X dados pessoais seus. Por quê? Porque eles têm uma porrada de regulamentação da ANS que eles estão sujeitos e que eles são obrigados a cumprir. Beleza. Então, eles têm obrigações legais para cumprir para pedir aquele dado, para tratar aquele dado. Ótimo. Se você não quiser dar aqueles dados, eles podem se recusar a fazer o exame. Exatamente o que eu te perguntei lá. Então, assim, depende da situação. Tipo, nessa situação específica, o laboratório não pode, por regulamentação da ANS, prestar aquele serviço sem identificar corretamente, né? Mas nesse caso específico, ele não precisa do teu consentimento, né? Porque é obrigação legal. Mas se você disser, não, eu não quero dar o dado, aí ele vai falar, tá bom, mas infelizmente eu não vou poder prestar o serviço para você. O serviço é inerente àquela coleta de dados. Então, pode acontecer em serviços que sejam inerentes a determinadas coletas de dados que não tem como você desprender, entendeu?
Mas aí isso não é obrigar a pessoa a dar o dado, entendeu? É porque tem alguns serviços... Aí a gente volta... Acho que aí a gente volta ao ponto que acho que foi a Roberta ou a Carol que falaram, que não exime da necessidade de ter uma política, um anexo de privacidade esclarecendo. Né? Não é que você condiciona. Aquilo é indispensável para a prestação de serviço em questão, por exemplo. Mas você ali explicita para que você vai usar aquilo, você limita o uso só aquilo e a pessoa está autorizando o uso exclusivamente para aquela finalidade. Aí fica tudo claro. Exato. Certo? E no próprio legítimo interesse, né, meninas? Posso adotar o legítimo interesse? Posso, mas eu também posso pedir para ser retirada de uma base de legítimo interesse, né? Sim, o fornecedor, ele tem esse direito também. Sim, sim. E aí, Vicente, eu acho que, juntando aqui o raciocínio de nós três, né? Você vai poder continuar fazendo o que você faz hoje? Sim. Talvez o que você precise fazer é colocar lá uma mensagem de que você faz, né, o uso desses dados para divulgar as empresas dentro dessa associação que vocês têm, com o objetivo de, vou dar uma, né, vou falar aqui, mas aí vocês devem ter aí uma nomenclatura específica, mas com o objetivo de ampliar negócios para as empresas da região. Então, assim, tudo explicado, né? A gente brinca que o combinado não sai caro, sabe? Aquilo de que se eu escrever, se eu explicar, se eu deixar claro e se todo mundo ficar satisfeito com a minha explicação, não vai dar problema. Isso independe de LGPD, é que aqui a gente está muito nesse contexto de falar como você pode enquadrar, né, essa sua atividade dentro dessa questão da lei. Mas isso eu acho que vale para tudo, né? A partir do momento que você explica o que você vai fazer, por que você tem intenção de fazer aquilo, você não vai gerar problemas. Então, pode fazer, vai ser um legítimo interesse aí da associação, ter os dados dessas empresas para que vocês possam aí compartilhar, né, na prospecção de novos negócios. O que a gente te dá de dica, então, é que você coloque essa informação e aí a pessoa vai te falar, né, olha, eu gostaria sim, deixa os meus dados, pode disponibilizar sim nessa sua atividade aí de prospectar novos negócios. Então, acho que atende à lei e também te atende aí na sua atividade. Vicente, eu acho que é possível a gente fazer. Eu acho que a gente tem eu acho que tudo é adequado. Como fazer. Sim, tudo é adequação. Eu tenho só mais um detalhezinho para tirar a dúvida com vocês. Pessoal, só para falar uma coisa, tem uma pessoa com a mão levantada faz tempo. Antes que ela desista, né? Coitada. Não, eu queria... Na verdade, eu queria aproveitar a questão que o Vicente colocou e a respeito de outro fórum, que é o Fórum de RH, onde nós temos currículo com vários dados pessoais de diversas pessoas já no site da ECIP. É uma situação semelhante, viu, Vicente, do que vocês estão falando, só que até muito mais amplo, né? Tem endereço, tem muita coisa a mais, né? Mas muito aí, mais. Ana, Umas pessoas até colocam dados pessoais. Tem gente que coloca CPF, porque o currículo pode ser preenchido pela pessoa. E eu queria só para apimentar, eu queria colocar essa situação, porque isso já está no site da ECIP, já tem, acho que 1 ano, né, Ricardo? Tem, acho que mais de 7 mil currículos. Enfim, só para apimentar. Mas aí, Ana, só uma pergunta. A pessoa que se inscreve? Sim, normalmente é o próprio dono do currículo que vai inserir o currículo dele lá, mas não faz menção hoje no site, e aí fica sabadia, aí a questão que elas acabaram de colocar, no site não consta quanto tempo o currículo vai ficar lá, para qual é o objetivo, que é uma legítimo interesse dos dois lados. Eu, como empresa, participante do CIP, eu posso acessar, então eu tenho interesse de acessar e o profissional também tem interesse de colocar o currículo.
Claro, mas, assim, é um tema que a gente não pode esquecer. E a mesma coisa acontece quando eu, como recursos humanos, recebo um currículo de uma pessoa que quer trabalhar conosco, eu entendo da mesma forma. Quer dizer, ele está compartilhando o currículo comigo em função de algum processo seletivo ou no interesse de trabalhar conosco, né? Eu acho que a aplicação pode ser a mesma também, não? Ou vocês acreditam que precisa de ter um termo ou algum documento firmado pela pessoa para isso? Na EDP, como é que a gente fez toda essa análise, né? A partir do momento em que a pessoa expõe ali os dados para a gente, que ela quer participar de um processo, né? A situação é um pouquinho diferente da do Vicente, tá bom? Por quê? Porque ela demonstra o interesse, né? Ela foi lá e ela se candidatou. O que a gente teve que fazer, Ana, foi um trabalho juntamente com a área de gestão de pessoas, porque a gente precisa, assim, dizer ali de alguma forma que ela está se cadastrando e que os dados dela serão utilizados para os processos seletivos. A gente teve que alinhar com a gestão de pessoas por quanto tempo eles vão deixar aquele banco de dados ali, né? Foi uma decisão estratégica da área quanto tempo manter ou não, né? E também a gente conversou muito sobre essa cultura do papel, né? Assim, não deixar lá o currículo em cima da mesa, que daí todo mundo vê, aquela coisa de não deixar o dado exposto, né? O que nos disseram é que hoje a questão do papel está bem menor, né? A maioria das empresas direciona o candidato para ele cadastrar o dado dele na plataforma, geralmente ou um site ou uma plataforma, e aí a lei nos dá esse suporte, Ana, que quando a pessoa, ela coloca ali os dados, ela dispõe desses dados, né? Ela demonstrou interesse. É o inverso do Vicente, porque o Vicente é que tem interesse sobre o dado daquela pessoa, tá? É uma situação um pouco diferente, porque o Vicente, ele tem o dado e ele quer usar para uma situação. E aqui no RH, num processo seletivo, a pessoa demonstra interesse, que seria mais ou menos a situação das redes sociais, né? Você coloca lá os seus dados, você escolhe se você quer expor ou não. Mas, de qualquer forma, a gente voltou lá no RH, na gestão de pessoas, e conversou sobre isso. Vai manter isso por quanto tempo? Coloca lá, né, no site ou na ferramenta que a pessoa se cadastra, que aqueles dados serão utilizados. Eu acho que o ponto que a Rô estava comentando é o ponto de que aí é proativo da pessoa, né? A pessoa é que vai lá colocar a informação dela e se, vamos dizer, entre aspas, se deixar disponível, né? O que não, né, do consentimento. Sim. O que não quer dizer que a empresa que recebe a informação não tem que ter os devidos cuidados, né? É como o caso de um LinkedIn, por exemplo, que a gente entra e torna nossos dados públicos, né? No momento que a gente torna nossos dados públicos, a gente está incluindo a informação lá. O que não exime o LinkedIn de ter também uma política, né? De se posicionar e mostrar para o usuário da plataforma como é que ele vai cuidar do dado, como é que ele vai tratar, e expor, inclusive, que não pode qualquer pessoa entrar lá no LinkedIn, ficar obtendo a informação de todo mundo e vender essa base de informações para uma empresa de RH qualquer, né? Para ficar bem claro de que fui eu, Cíntia, que me tornei pública lá, mas não é para qualquer terceira pessoa entrar lá e fazer uso desses dados, é para aquela finalidade para que eu coloquei a minha informação lá, né? Cíntia, esse negócio de vender dados era um costume muito corriqueiro, né? Você ter bases... Era por quê? Porque aí parou? Aqui em São Paulo não parou, não. Não, eu acho que... Eu sinto que isso tem diminuído, sabe? Eu acho que tem diminuído. Eu acho que eu já fui mais assediado com os meus dados por muitas empresas. Eu sinto, assim, uma diminuição, sabe? Antes eu acho que era mais. Eu sentia que... Eu cheguei a abandonar e-mails por conta disso, de carga de que, como tivesse assim, alguém passou para alguém, que passou para alguém, que passou para alguém e explodiu de maneira tal que não tem a mínima condição de ser usado aquele e-mail. Né? É que agora a gente é bombardeado de vários lados, né? Então, nessa época aí de pandemia,
Quantas pessoas não falaram que receberam de assistência médica, eu ouvi pessoas falarem que receberam até para comprar jazigo, ofertas pelo telefone fixo até, né? Desses planos de saúde enlouquecidos aí que contataram todo mundo. Acho que agora disseminou a origem, né? Então acaba a gente sendo bombardeado e não só pelo e-mail, por exemplo, né? Não, é verdade. Por exemplo, Marisa, minha esposa, é nova ainda, mas se aposentou. E aí, antes mesmo de receber a aposentadoria dela, olha, a Robertinha conseguiu voltar, né? Voltei, pessoal. Antes mesmo da Marisa receber a aposentadoria dela, ela já estava recebendo telefonemas de bancos oferecendo empréstimo. E aí, como é que pode? Na minha casa, eu tenho um exemplo desse também. O meu marido ficou sabendo que o benefício dele tinha saído ao receber um contato oferecendo consignado, porque aí ele puxou a conversa e falou: ué, mas eu nem sabia que já tinha saído o benefício da minha aposentadoria. Ah, já saiu, já está disponível, vai ser creditado no dia tal. Ele recebeu a notícia por uma financeira oferecendo consignado. É um absurdo, né, gente? Quer dizer, então quem do governo que tem acesso a essa base que vendeu esse dado, né? Alguém fez essa transação aí, né? Porque o próprio governo não foi, né? E isso aí a gente tem vários exemplos, né? Eu e a Roberta fomos bancárias. A gente, no dia seguinte que saiu do banco, a gente começou a receber contato de escritórios de advocacia para abrir processo contra o banco. É uma coisa assim, automática. E a Roberta eu não sei, mas eu não era nem sindicalizada para dizer que o sindicato passou a minha informação. Então, foi alguém de onde, né? De dentro do própria instituição financeira, né? Então, são coisas assim realmente inexplicáveis. A rede de relacionamentos desse pessoal que vende informação realmente é pesada, né? É pesada. É verdade. E os próprios bancos acho que incentivam muito isso, às vezes de comprar. Eu lembro da própria Federação da Indústria aqui do estado de Ceará, usava um banco e vendeu por um valor bem significativo a mudança desses funcionários todos para uma folha de pagamento para outro banco, né? Quer dizer, vendeu a base, né? A base de informação dela, né? Essas coisas eu acho que talvez não pode mais ser feito hoje, né? Mas tem acontecido ainda muito e acho que ainda vai acontecer por um bom tempo, né? Assim como outra coisa que acontece ainda e vai continuar acontecendo, as pessoas pedindo base, né? Essas que vendem é o meio delas, né? Mas outras que estão tentando se munir porque viram que a lei entrou e que as empresas estão se adequando, então se arvoraram a pedir base. No caso da gente, na EDP, a gente já estava dentro de um projeto há muito tempo e dentro se adequando há muito tempo, a gente já se preveniu e sabia que esses pedidos iam vir e a gente já tinha até os argumentos, mas isso a gente viu também. Todo mundo pedindo, sindicato pedindo, empresas diversas pedindo, né? Isso também aconteceu. Vou pedir antes que o pessoal leve a sério essa lei aí, né? Essa lei pega e aí eu não posso pedir mais, mas para a gente, infelizmente, a porta ficou fechada. Vicente, quer falar? Tá mudo, Vicente. Tá no mudo aí, cara. Tá mudo, Vicente. Tá mudo, Vicente. Cabo quer falar mais do que o microfone. Deixa eu trazer só mais uma pergunta, que é bem dentro desse nosso projeto. Na CSP, né, a gente tem um projeto paralelo que também envolve essa questão de contato de fornecedores, e foi levantado algumas questões, por exemplo, uma delas é a seguinte: o fornecedor, quando ele vai fazer o registro no nosso sistema, ele tem que colocar um e-mail e um telefone, né, vinculado aos dados daquela empresa dele. A gente sabe que as médias e grandes empresas possuem um domínio, um @sip.com, né? Mas a gente tem casos de registro que a pessoa usa o e-mail do Hotmail, por exemplo. Uma empresa menor, e às vezes o funcionário, por algum motivo, não tem um domínio, ele usa um e-mail que tudo indica que é um e-mail pessoal mesmo. Assim como ele pode estar usando o celular dele também, entendeu? Pessoal.
a empresa não fornece o celular e ele usa o dele na questão comercial. E aí a gente tem esse cenário. Empresas que têm um domínio, você vê que é uma coisa totalmente vinculado, né, ao negócio, e tem outro que é um dado pessoal meio que cedido para o negócio, certo? Estou falando desse exemplo meio diretamente, mas tudo isso entenda-se que aplica ao nosso projeto, né? Eu estou falando em nome de todas as empresas, porque todos nós vamos ter essas questões. Na visão de vocês, assim, vocês já debateram sobre isso, eu posso dar uma tratativa, eu preciso dar uma tratativa diferente. Quem botou o domínio da empresa, ele já está amparado na base legal, no quesito comercial. Mas quem, porventura, usou um e-mail pessoal, por mais que tenha vinculado, eu posso enquadrar? Como é que é visto isso, na opinião de vocês? Vicente, minha opinião, tá? Assim, não interessa, isso é uma coisa bem, bem bacana da LGPD, que não interessa como esse dado foi coletado, onde ele está armazenado, se é meio físico, se é meio digital, se veio por um e-mail corporativo, como é que veio. O que interessa é que aquilo ali é um dado pessoal, se ele é um dado pessoal, a gente precisa cuidar dele, a gente precisa tratar ele de acordo com as normas da LGPD. Então, assim, não vejo, particularmente assim, de primeira, não vejo nada que seja diferente do que você iria tratar. Um do outro. Enfim, o tratamento que você vai ter em relação à LGPD, na minha opinião, é o mesmo. Tá? Não tem nenhuma diferenciação. Mesma coisa se você tiver meu número de CPF numa base, ou se você tiver uma xerox do meu CPF num arquivo físico. Dá no mesmo, você tem que tratar da mesma forma, certo? Então, eu não vejo nenhuma implicação. Uma coisa que, assim, mudando um pouco do assunto, na verdade, uma coisa que alguém tocou, acho que foi o Ricardo, estava falando sobre vazamentos, me chamou a atenção de falar sobre isso também, porque também é um outro, assim, a LGPD ela é cheia de mitos, né? E aí, um deles é esse, de que descumprir a LGPD é ter um vazamento de dados. Né? E a gente precisa saber que essas coisas não são necessariamente ligadas, né? Então, assim, a gente pode ter descumprimento da LGPD, mesmo que não tenha vazamento de dados. E a gente pode ter um vazamento de dados e não ter descumprimento da LGPD, né? Então, assim, uma coisa não está diretamente conectada na outra. Por exemplo, digamos que eu tenho, assim, o pessoal brinca, né? Que a única certeza que você tem é que você nasceu, que você vai morrer, que vai ter um vazamento de dados na sua empresa. Não tem como não ter um vazamento de dados na sua empresa. Nem que seja um mini vazamento de dados. A gente estava conversando, inclusive, com uma empresa do PECEM, por questões de sigilo eu não posso falar, mas a gente estava falando com uma empresa do PECEM um dia desse, e o que é que aconteceu? A diretora imprimiu a lista de 10 pessoas que ela ia demitir, saiu para almoçar e deixou em cima da mesa. E a pessoa do cafezinho viu a lista e quando ela chegou do almoço, ela estava todo mundo sabendo. Sem entrar no mérito de quão relevante é esse vazamento de dados. Mas é um vazamento de dados. Não deixa de ser um vazamento de dados pessoais, certo? Então, assim, a única certeza que a gente tem é essa. O que acontece Vai ver que ela fotografou e ainda botou no grupo, né? Imagina que a gente tem colocou no grupo do WhatsApp. Imagina que a gente tem uma empresa que tem um mega vazamento de dados. Mas essa empresa possui um programa de governança de dados, possui um comitê de privacidade, tem um DPO, faz fluxo, faz monitoramento e mapeamento dos seus fluxos, tem relatórios de privacidade, faz LIA, enfim, ele está lá, ele fez tudo que ele podia fazer, ele treinou a sua equipe, ele tem como provar que fez tudo isso, né, que é um dos grandes princípios da LGPD, que é o accountability. Não adianta você ser honesto, você tem que parecer honesto, né? Então você tem que conseguir comprovar isso. Você fez tudo isso. Pode ser que essa empresa não receba nenhum tipo de sanção pela LGPD. Ah, Mariana, mas eu posso ter uma ação de danos morais, danos materiais, isso é uma ação cível. Isso é outra coisa. Isso não é LGPD. Então, assim, não é LGPD no sentido de não estamos falando de sanção da LGPD. Então, pode acontecer. Né? Então, e pode acontecer o inverso. Eu posso estar descumprindo com a LGPD mesmo sem ter nenhum vazamento de dados. Né? Então, é importante. Sim. Isso. Quando você começou a explicar a sua condição, você já deu para nós aqui a informação principal.
qual era a finalidade, né? Você falou que a empresa entra lá para se cadastrar. Então, já tem uma finalidade, né? O dado vai ser inserido para identificar aquela empresa. E aí é um tratamento normal, tá bom? Segue o processo normal, como a Mariana explicou. O importante é ter a finalidade. Para que você está pegando os dados daquela pessoa e você vai dar o tratamento normal, tá? Como se for, como ela falou, independente se é no seu portal, se ele vai preencher uma ficha física e você vai guardar no seu arquivo, independe, tá bom? E para complementar essa questão que a Mariana estava falando, é importante que a empresa ela tenha essas ações todas registradas, né? Que vocês tenham aí tudo muito organizado, porque numa fiscalização é isso que o órgão vai olhar, né? O Vicente, ele informou ao fornecedor que ele precisa colocar os dados dele no portal com essa finalidade? Ele informou que ele usa os dados daquele grupo de empresas para tal situação? Então, vai ser avaliado tudo que você fez em relação à adequação à lei. É nesse sentido, porque não adianta nada você falar, eu tenho isso, tenho aquilo, você vai ter que mostrar. Como dizem os advogados, na letra da lei, o ônus da prova é seu, né, Mariana? Você vai ter que provar, então é importante que esteja escrito lá, que você explique. De novo, combinado não sai caro, coloca lá, escreve na dúvida, faz um texto, a gente brinca, né? Eu, Cintia e Caroline, agora somos as meninas do texto. Faz um texto explicativo, manda num e-mail, divulga, informa, porque daí tudo isso é evidência de que você está dando informação, de que você está explicando, está dando a orientação, está explicando por quê, quando, como. Quanto mais você divulga informação, quanto mais você orienta, mais você também está se precavendo, entendeu? Pelo que eu tô vendo, o Vicente é que organiza essas coisas aí, né, todas. Olha, pessoal, vou ter que pedir para vocês que eu tenho uma reunião, eu tinha uma reunião às 3. Nós vamos encerrar, Mariana. Nós estamos com 1 hora de conversa. Você vê como foi bacana, né? Muito bacana essa conversa hoje com vocês. Eu acho que a gente, pela ESIP, tem que agradecer a Mariana, a Caroline, a Roberta e a Cíntia por essas colaborações de discussões. Isso tudo, eu sei que tem muita gente que ficou caladinho aí, mas ficou escutando bem direitinho, né? Não fez pergunta, mas foi absorvendo essas discussões. Eu acho que a gente vai ter que pensar em outros momentos e, Mariana, nós vamos depois ter que sentar também para discutir sobre a ESIP. Essas colocações que a Ana fez são importantíssimas. Eu acho que são fazer como a Roberta, alguns textinhos que a gente vai ter que fazer e botar alguns cantos assim, estratégicos. O Vicente, eu acho que é mais do que é possível a gente fazer. A gente não pode, como colocou a Roberta, se bloquear de realizar as coisas por conta da lei. A lei vem para ajudar, não para atrapalhar. Achei essa frase dela muito bacana, né? E eu acho que a gente tem que aproveitá-la da forma correta e nos apoiar de forma certa para que possa realmente a gente poder avançar, né? Mas aí, se vocês querem dar uma palavrinha final, eu queria só complementar uma coisa que Vicente não perguntou, hein? E que é muito importante. Vocês já têm aí um canal para atender o titular de dados? Como é o canal? Um canal, olha, a lei fala que vocês têm que ter um canal exclusivo para atender o titular do dado. Se ele tiver alguma dúvida de todas essas ações que vocês fazem para atender a lei, vocês precisam ter um canal, um e-mail, um telefone, uma caixa postal, um número de fax. Vocês precisam saber responder tudo. Que dados vocês possuem, com quem vocês compartilham, todas essas informações de... Se a pessoa quiser pedir a exclusão do dado e tiver base legal para isso, ela pode pedir a exclusão do dado, revogação do consentimento, ela pode pedir o bloqueio ou portabilidade do dado, depende muito do negócio, mas todas essas são hipóteses que a lei traz e que as empresas precisam estar aptas a atender. Mas eu só ia fazer um complemento em relação até o que as meninas falaram antes,
que é super importante. As empresas, elas estão adotando muitos mecanismos de se adequar, então é segurança, é controle, é processo, mas é mais do que isso, o vazamento, ele acontece muito, a gente consegue controlar sistema, né? Mas a gente não consegue controlar pessoas. Então, o fator humano, ele é muito importante. Por isso que a gente sempre fala que o programa de privacidade das empresas, ele não é a Cíntia, não é a Roberta, ele é todo mundo. Se um colaborador não estiver consciente, ele vai fazer um vazamento sem saber que ele fez um vazamento, né? Então, tem todo um trabalho de conscientização, de deixar as pessoas mais cientes do que é a lei, de como elas podem atuar, de como funciona a legislação no processo delas, porque se elas tiverem essa consciência, o risco ele é muito mais, ele é facilmente mitigado, né? A gente não consegue controlar o fator humano assim tão precisamente. Mas era essa a minha colocação. Que bom. Muito bom. Obrigado, Carolina. Cíntia, quer falar um pouquinho? Eu quero agradecer aí o convite de vocês, né? É bom ver tanta gente interessada, porque é só assim mesmo que a gente consegue disseminar o assunto e cada vez mais, inclusive, trocar, né? Experiências aí com pessoas que também estão lidando com isso e me colocar aqui à disposição de vocês, o que precisarem, se precisar fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, se quiser trocar alguma ideia, fiquem à vontade, podem entrar em contato com a gente, o nosso endereço de e-mail está aí no invite e a gente está à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia, pela sua colaboração. Robertinha, Obrigada, você ainda vai passar uns viu? dias nessa terra maravilhosa, dessas Eu águas, vou. santa água, né? Não é tão bonito quanto a terra de vocês, mas já tá Ei, melhor do que ó. São Paulo, né? Pessoal, muito obrigada, viu, pela oportunidade, pela atenção, pela participação. Vicente, qualquer coisa, estamos aí, viu, juntos na jornada. Anota o telefone. Obrigado. Nós vamos aperrear essas mulheres aí de São Paulo. A Sandrine Obrigada. também tem nosso contato, viu, pessoal? Muito obrigada mesmo.